Boa tarde, alunos do primeiro ano do Instituto de Educação do Amazonas. Aqui fala professor Tarek Nina. Vamos iniciar mais um encontro que hoje é especial. Não é um encontro apenas de educação física, é um encontro chamado interdisciplinar. Então, vocês que lembram bastante e sempre perguntam o que são os jogos, cadê os jogos interclasses, né? Lembra lá daquele prefixo inter. Inter a gente já estudou bastante, e vocês vão lembrar, inter é entre, né? Então, nosso encontro hoje ele vai envolver, na escola, duas disciplinas, que é a educação física, né, como cultura corporal de movimento, e a disciplina de artes. Mas aí vocês vão lembrar que dentro da cultura corporal de movimento, a gente tem aquelas cinco, podemos dizer que são 5 conjuntos de atividades, de manifestações, e entre elas está lá a dança, né? A gente está estudando as atividades rítmicas expressivas e a dança, e aí hoje a gente vai ter mais um pessoal que vai falar um pouquinho tanto de experiências pessoais, práticas, mas também vai trazer assunto conceitual e uma visão bem abrangente sobre o que são as danças folclóricas. Então, a gente vai dar início ao nosso encontro. Já está aí, se vocês analisarem no compartilhamento de tela, para quem está chegando agora, está rolando aí uma pergunta, uma enquete pelo Mentimeter, perguntando a vocês quais são as danças folclóricas que vocês conhecem. Então, quem está chegando agora, verifica aqui que eu vou postar no chat o link, e aí você vai colocar ao menos 2 danças folclóricas que vocês conhecem, tá? Então, boa tarde, sejam bem-vindos. Eu vou passar a palavra aqui para os nossos convidados, para eles fazerem a sua apresentação, e a gente começa. Tudo certo aí? Tem alguém que quer fazer já uma pergunta inicial? Tá tudo bem? Estão conseguindo me ouvir bem? Aquele feedback? Sim, tá muito bom. Tá ótimo. Beleza, Davi. Então, já olha aí quem está chegando agora, olha no chat o link que eu postei aí, e vota lá, inserindo 2 danças que vocês conhecem, que é esse compartilhamento de tela que está aparecendo, né? E que a gente está vendo aí quais danças folclóricas que a gente conhece. Nós temos 15 respostas, vamos lá aumentar, já que a gente tem 30 e tantas pessoas aqui. Mas vamos lá. Então, vamos convidar aqui para fazer sua apresentação. Obviamente, vocês já conhecem, é professor de arte de vocês, é o grande professor Sidney Souza da Silva, professor de arte, está iniciando no IEA nesse ano, e entende aí fazer muitas coisas boas na nossa escola, e já começa por aqui, né? A gente já está começando a fazer mesmo virtualmente, então, isso é nossa apresentação. Pode falar, professor Sidney. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e a todas aí, né? É com alegria que a gente faz essa videoaula aqui, essa reunião, né, de conhecimento, e a gente espera realmente que no decorrer dela e ao final a gente tenha tido êxito em compartilhar, né, o nosso saber, né? Então, a gente está bem animado hoje aqui para fazer esse encontro, e é um tema bastante envolvente, né? Na medida que a gente vai conhecendo, a gente vai querendo saber mais e vai se reconhecendo dentro desse tema, né? Que é o mais importante de tudo. Então, para iniciar, eu queria aqui enaltecer a presença dos acadêmicos, né, da residência pedagógica, né? Eu estou responsável por essa residência, que é um programa da OEA com alunos que são estudantes de dança e que foram convidados para esse momento aqui, porque tem tudo a ver com eles e com certeza eles vão nos ajudar Então, assim, no decorrer das apresentações, a gente vai ter a participação de alguns alunos. Vou ter aqui Nicole, que mandou o material, que nós vamos depois apreciar. Teremos também o Marcos, o Maiking, o Naldo, e aí eu depois retorno para fazer o desfecho desse trabalho, tá bom? Bom, então vamos ao início de tudo, né? Vamos falar um pouco sobre folclore. O tema é dança folclórica, mas a gente precisa entender um pouco o que é folclore para a gente compreender em que contexto a música se apropria desse elemento, né?
Então, o folclore ele tem a ver com o conhecimento que surge no povo para o povo. Então, são manifestações que existem em todas as culturas. Então, nós vamos ter diversas manifestações folclóricas, porque existem diversas culturas diferentes pelo mundo. Cada região, cada povo vai apresentar traços culturais e dentro dessas características culturais, ele vai, com certeza, haver uma manifestação em que a dança se fará presente. Isso é muito amplo, é muito diverso, e a gente vai, no decorrer dessa apresentação, ver apenas uma algumas facetas desse tema, tá? Mas é importante dizer para vocês também que na vida natural, no mundo animal, existem também entre os animais movimentos que eles repetem, né, que eles fazem para garantir a sobrevivência e a reprodução deles, né? A gente observa isso através do comportamento, por exemplo, de pássaros, né? Existem os pássaros que eles tentam seduzir o seu par através de no que nós, aqui humanos, consideramos ser a dança. Então, a cultura como algo que é feito por um povo, também a gente percebe isso na natureza, sendo reproduzidos por animais, né? Eles vão e fazem movimentos que são repetidos, né? De geração a geração. É uma coisa quase que instintiva. É instintiva para eles, né? No nosso caso, é acrescido o fator intelecto, né? Nós agimos também por força do que está no nosso entorno, né? As coisas que estão externas influenciam no nosso interno. E isso depois é traduzido através de produções, como é no caso a arte. A arte é uma criação humana, é um produto humano. E a cultura é algo que vai ser replicado, reproduzido. A cultura também é algo dinâmico, é algo que sofre, ao longo do tempo, alterações, mas que pode manter uma essência, né? Uma linha essencial. Então, isso tudo que a gente está falando aqui, ao longo do tempo, a gente usa uma palavrinha chamada tradição. Então, aquilo que é criado pelo povo, para o povo, e que é repetido, né, ano após ano, geração após geração, a gente pode entender isso como algo que é tradicional. É tradição daquele lugar fazer aquele evento, aquela reunião, agir daquela forma, pensar daquela forma, e isso tudo faz parte do imaginário folclórico. O folclore também, ele não tem uma origem determinada no sentido de que uma pessoa criou, né? Ele é um conhecimento que ele é produzido coletivamente. Então, ele não tem uma autoria, uma pessoa que criou aquilo. Geralmente, não se tem uma autoria de quem criou tal dança, que se criou tal hábito, né? Ele apenas é passado de geração em geração e muitas vezes através da tradição oral, né? As culturas mais tradicionais vivem isso fortemente, né? São relatos que são feitos de pessoa para pessoa, de pai para filho, e geração a geração, e aí isso vai se repercutindo ao longo do tempo, né? E isso tudo nós chamamos de tradição. Bom, o folclore ele tem a ver também com a questão da identidade. Ele identifica, né, ele registra a marca de um povo. Então, normalmente, quando nós fazemos uma viagem a um país, a uma outra região, a gente tende a querer conhecer a cultura, né, a identidade daquele povo. E a gente vai reconhecer isso através da arte, através da culinária, né, através da arquitetura. Então, existem vários traços, né, existem vários elementos que podem ser observados e que a gente possa reconhecer o traço cultural, a tradição de um povo e o folclórico, né? O folclórico tende a ser algo muito tradicional, né?
Eu lembro que eu fiz em 2018 uma viagem à Tailândia, e aí lá eu não sabia absolutamente nada a respeito da cultura, somente o que eu havia pesquisado anteriormente, para fazer uma prévia do que eu encontraria nessa viagem. E lá é totalmente diferente. Então, lá nós estamos inseridos num ambiente diferente, um clima diferente, uma geografia diferente, e aí você vai encontrar pessoas falando o idioma que você nunca imaginou ouvir, né? Palavras que têm significado nenhum para você, sentido algum, você não sabe, e você vai se deparar com o que há de mais tradicional. O tradicional as pessoas apresentam para você através de uma dança, né? Eu vi uma dança tailandesa, achei muito bonita, muito rica, muito pomposa, né? Então, foi o que eles tinham como apresentar para nós, né? Como é que era o que havia de mais tradicional dentro da cultura deles, né? O folclórico deles, ok? Então, gente, é o seguinte, esses pontos foram colocados, e aí a gente vai, a partir de agora, a gente vai se deparar com questões mais específicas, tá? Eu vou colocar aqui um vídeo, vou pedir para o Tarek colocar um vídeo de uma aluna que preparou para nós esse material chamado Nicole. Nicole, eu acho que está até presente na live, né? E aí a gente vai poder apreciar um pouco alguns conceitos que foram apresentados para a gente se apropriar mais ainda desse tema, tá bom? Vamos lá, Tarek? Beleza, Sidney. Você tá me ouvindo bem aí? Deixa eu ver. Tem mais alguém que não está conseguindo ouvir o professor Sidney? Meu microfone está ligado. Eu estou te ouvindo bem. Alguém tem problemas em ouvir o professor? Não. Não? Eu não. Giovana, dá uma olhada nas configurações do teu áudio. Nem eu. Dá uma olhada nas configurações do teu áudio. Beleza. Tá. Então, eu acho que antes de passar o vídeo, só relembrar alguns pontos que a gente já discutiu, e a gente está falando de folclore, né? O professor Sidney falou de danças que ele foi assistir fora do nosso país e que tem representações parecidas, né? Mas que outras características também que são diferentes. Então, a ideia de cultura é algo que a gente precisa colocar como ponto principal aqui do nosso debate, tá? Então, a gente passa o vídeo agora e depois a apresentação dos outros acadêmicos, Sidney? Isso, a gente vai fazer essa sequência. Vamos ao vídeo, a gente faz, se houver necessidade, a gente faz algum comentário sobre ele, tá bom? Tranquilo. Para alguma coisa. Vamos ver lá, vou dar o play aqui agora. Você sabia que, dentre as artes cênicas, a dança é considerada uma das principais? Ao buscarmos uma definição para este termo, podemos dizer que é um tipo de manifestação artística que utiliza o corpo como um instrumento criativo. Essa forma de expressão pode ou não ser acompanhada por música. Na dança, as pessoas realizam movimentos ritmados, seguindo uma cadência própria ou coreografada, originando harmonias corporais. Agora que já sabemos o que é dança, você sabe o que é cultura? De maneira geral, a cultura é uma espécie de tecido social que abarca diversas formas de expressões de uma determinada sociedade. Então, costumes, práticas, vestimentas, maneiras de ser, comportamentos, rituais fazem parte dos aspectos que compõem a cultura. Dito isto, fica fácil perceber como a dança transmite facilmente muitos desses aspectos culturais. Ela cumpre importante papel ao transferir para gerações importantes valores culturais ricos em Desculpa, eu fui colocar a tela inteira e aí travou o vídeo. Vamos ver se volta. Mas todo mundo estava ouvindo bem? Estava ouvindo, estava vendo também. Tá, nosso povo. Agora voltou, tem um né? passado, tem uma história. E a dança é, sem dúvida, um meio de registrar toda essa riqueza.
O Bumba Meu Boi, também conhecido como Boi Bumbá, é uma dança tradicional brasileira, típica das regiões Norte e Nordeste. É verdade que sua maior representatividade se dá nas culturas dessas regiões, mas você sabia que podemos encontrar essa manifestação cultural em todas as partes do Brasil? E em 2012, o Bumba Meu Boi foi incluído na lista de Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No Maranhão, por exemplo, é onde o Bumba Meu Boi tem maior representatividade nas festas de comemoração aos santos populares. Inserido na cultura popular, as festas ocorrem nos meses de junho e julho, desde o século XVIII. Quem nunca ouviu falar ou se viu dançando dois pra lá, dois pra cá, do Boi Bumbá de Parintins? Pois é, nosso estado do Amazonas merece destaque com o Festival Folclórico de Parintins e é comemorado todos os anos, desde 1965. É para se sentir orgulhoso mesmo, né? Você sabia que a festa do Boi Bumbá é uma das festas folclóricas mais importantes do país? Se você não sabia, guarda essa data. Dia 30 de junho é comemorado o Dia Nacional do Bumba Meu Boi. A dança folclórica Bumba Meu Boi é um dos traços marcantes na cultura brasileira, principalmente na região Nordeste. Bumba Meu Boi foi originado na Europa no século XVIII, basicamente na Península Ibérica. Dizem que o conto ibérico era muito parecido com o que foi difundido aqui no Brasil. Mas o brasileiro, um povo super criativo, logo que os colonizadores portugueses trouxeram a história, foi se modificando e ganhando aspectos da cultura indígena e africana. Então, no primeiro momento, nasce como uma forma de crítica à situação social de negros e índios, com a escravidão e a criação de gado. De maneira resumida, nasce da união de elementos da cultura europeia, indígena e africana. O Boi Bumbá está inserido em valores preciosíssimos. Não se trata somente de uma dança folclórica. Existe um passado, uma história, existem valores, a identidade de um povo, existe cultura. Você já parou para pensar como foi que surgiu o Boi Bumbá de Parintins? Segundo alguns estudiosos, a região amazônica recebeu muitos imigrantes nordestinos e, com eles, suas manifestações culturais, que logo foram adaptadas e incorporadas pela população nortista, com lendas, músicas, dança indígena, entre outros aspectos. O boi garantido é considerado o boi do povão e foi fundado por Lindolfo Monteverde, que quando criança ouvia as histórias de sua avó maranhense sobre um boi de pano que brincava nas noites de São João. Com 11 anos, ele confeccionou um boi de pano e todos os anos convidava seus amigos para brincar. Mas aos 18 anos, ele adoeceu seriamente e então ele fez uma promessa a São João Batista, que se ficasse curado, ele faria ao boi brincar por toda a sua vida. E assim surgiu no dia 13 de junho de 1930 o Boi Bumbá garantido. E o boi caprichoso? Considerado o boi da elite, também surgiu a partir de uma promessa. 3 irmãos da família Cid chegaram nas regiões amazônicas. Oriundos do Ceará, fizeram uma promessa a São João Batista. Se arrumasse emprego e casamento, confeccionariam um boi de pano, graças alcançadas no dia 20 de outubro de 1913, surge o boi caprichoso. O boi garantido é representado pela cor vermelha e o boi caprichoso pela cor azul. Em 3 noites, a festa do Boi Bumbá, e é considerada a segunda maior cidade do estado do Amazonas. E é um dos principais pontos turísticos da região. Fica fácil perceber que isso se dá graças ao Festival Folclórico do Boi Bumbá de Parintins. Mas isso levanta mais uma questão. O reconhecimento do Boi Bumbá enquanto patrimônio cultural coopera para a preservação da tradição, mas também promove visibilidade. Só para você ter uma visão mais reflexiva, de 2005 a 2018, o Festival Folclórico de Parintins injetou mais de 426 milhões na economia do estado e atraiu mais de 200 mil
turistas. Os festejos vão além de atividade cultural, se constituem atividade econômica importante. Por quê? Porque gera empregos diretos e indiretos, movimenta mesmo a economia local e regional. Muitos serviços são demandados e impactam fortemente a economia. Querido aluno, quero saber o que você acha. Essa é uma discussão que divide mesmo as opiniões das pessoas. Muita gente acredita que essa é uma área que não merece tanta visibilidade e nem reconhecimento. Consequentemente, também não merece tanto investimento. E aí, o que você acha? Você acha realmente que é importante trazer toda essa visibilidade para a valorização da nossa cultura, da nossa tradição? Ou será que existe aí apenas um interesse econômico por trás? Todo o investimento, todo esse entretenimento é puro apelo econômico? Bom, pessoal, voltando Oi, aqui para Sidney. mim, então, Oi, Sidney. A gente ainda vai ver esse vídeo de novo? Quer não, passar alguns pontos dele? eu quero só reforçar aqui uma questão para a gente poder prosseguir, tá? Tá. Tudo bem? Pode Então, sim. alunos, a Nicole deixou uma questão aí para a gente refletir e para a gente também buscar uma resposta, porque é muito válido a gente poder identificar o que seja artístico, o que seja cultural, folclórico, e o que seja comercial. O Boi de Bumbá de Parintins acaba reunindo todos esses elementos, né? Ao longo da história dele, como ela pontuou, não foi sempre assim. Isso foi um movimento que foi sendo transformado, né, a partir de uma criação popular e que hoje é algo amplamente comercial. Nós vamos deixar essa questão em aberto, tá? A gente não vai responder agora, mas eu alerto os alunos que a gente vai voltar posteriormente e que os alunos que estão acompanhando esse vídeo, eles possam fazer anotações, porque existe uma atividade final que vai ser passada para que seja realizada, tá? Então, minha sugestão, caneta e papel, fazendo anotações dessa aula, tá? Porque vai ser importante, ok? Então, vamos lá. Na sequência, a gente vai falar agora via participação do aluno Marcos, que ele é estudante de dança da UEA, né, Universidade do Estado do Amazonas, que vai falar um pouco sobre a diversidade, né, da dança folclórica pelo Brasil, né? Vamos lá, Marcos. Boa tarde. Boa tarde. Oi, Sidney. Oi, Marcos. Antes do Marcos falar, para a gente ver se o pessoal está ouvindo aí, vocês têm alguma pergunta, algum comentário que vocês gostariam de fazer do vídeo que foi apresentado, da fala anterior do professor Sidney? Ou alguma dúvida, né? Importante falar. Não. Nada? No chat aí, cadê? O pessoal do primeiro 4 não está aqui, que pergunta bastante. Se não tiver, a gente passa a palavra para o Marcos. Tarek, eu costumo dizer o seguinte, quando o aluno não tem perguntas para mim, eu tenho pergunta para eles depois. É bom, é uma boa. Então, é melhor eles me encherem de perguntas do que eu fazer uma prova depois. Uhum. E aí, eu digo ainda sobre... Não, muito obrigada. Isso, Marcelo. Entendeu, Marcelo? Tá, então eu diria ainda que essa questão que a Nicole passou no vídeo é algo que a gente vai discutir, eu vou colocar lá na nossa Google Sala de Aula para relembrar sobre isso, tá? E ainda eu queria que vocês tentassem depois dar uma relacionada e verificar, eu até estava pesquisando enquanto ela falava, se de fato a gente pode dizer que tem diferença entre Bumba Meu Boi e Boi Bumbá, se as coisas estão relacionadas. Eu até queria, além da pesquisa, se o Sidney quisesse falar sobre isso, é uma dúvida que surge para mim, né? É a mesma coisa, é diferente, um vem do outro. O que tu acha, Sidney? Não, o que existe é o seguinte, Tarek, a história do boi, o boi é um elemento universal, tá? Ele vai estar presente em diversas culturas, claro que
dependendo de onde ele esteja, ele vai se manifestar, o povo vai representá-lo de uma forma diferente, né? Tradicionalmente, a gente fala muito do boi, do Bumba Meu Boi do Maranhão, né? Essa tradição que existe lá, e que nós aqui, em Manaus, nós tivemos um contato com isso, porque houve, né, a migração de pessoas de lá para cá. Então, a gente percebe que esses elementos chegaram aqui, porque aonde o povo vai, você carrega consigo a sua bagagem cultural, a sua herança cultural. Então, foi assim que os nordestinos vieram para cá, trouxeram isso, né? E aqui se transformou, entendeu? Em uma outra manifestação. E aí, ao invés, até não sei garantir a respeito disso, se a questão da nomenclatura, Bumba Meu Boi e Boi Bumbá, teria sido para fazer uma diferença, né? Porque você vê aí que em uma tem Bumba Meu Boi, e o outro tem Boi Bumbá. Parece que há aí uma troca, né? Uma organização de palavras para fazer uma diferenciação. De qualquer forma, aqui a gente vai ter fortemente, né, essa miscigenação de elementos culturais, onde o caboclo, que já é uma mistura, né, veja bem, já é uma miscigenação, ele vai, sobre essa manifestação, inserir elementos, né? E aí a gente vai perceber fortemente a presença indígena e também do caboclo que existe na região amazônica. E aí tudo, naquele momento, é propício à criação, há um momento criativo, e depois há um momento em que isso passa a ser reproduzido, né? E aí, ao reproduzir, e em anos isso acontecendo, isso vira a tradição. E lá atrás, logo no início, eu quis colocar o que era a tradição, o que era cultural, né? Como é que surgem as coisas, né? Por que surgem as coisas em determinado lugar. Então, assim, mais importante do que dizer se é ou não a mesma coisa, é certo que é de lá que se origina, dali que vem, e vem com os nordestinos que vieram para a região, principalmente por conta do ciclo econômico da borracha, que vieram para cá fazer extração, porque lá na região deles não havia trabalho, as condições eram muito desfavoráveis, né? E aqui estava sendo amplamente, economicamente viável trabalhar. Então, eles não só vêm para cá, mas eles trazem também essa carga cultural. E aqui se transforma em algo muito particular. Hoje, nós podemos dizer que a cultura do boi-bumbá, de Parintins, tem significativa representação em nível nacional, é reconhecida. Para fora, ela é vendida também como um produto cultural do Brasil, né, exemplo do Carnaval, e é tido como o maior festival folclórico do mundo, né? Então, eu não sei dizer se isso é uma verdade, porque nós temos notícias de que existem outros lugares que também realizam grandes festivais, né? Como na China, né? O Japão. Então, a gente teria que fazer alguma mensuração disso para ter certeza disso. É de certeza que seria um dos maiores, com certeza. Tá? Eu diria, essa discussão do que é maior, né, é uma coisa bem que as pessoas gostam, que tem muito a ver, acho que, com o questionamento, a reflexão que a Nicole fez no vídeo sobre a questão econômica, né? A gente discutiu na aula anterior, ou nas duas anteriores, não me lembro qual foi, sobre a maior São João, e tem uma disputa em dizer que qual é o maior São João do mundo, em que tem a Campina Grande e Caruaru, são duas cidades do Nordeste brasileiro que disputam, né, esse título. Mas aí, acho que só para uma reflexão, a gente até pode dizer que o nosso é grande também em importância, mas falar em quantidade de pessoas, qualquer coisa que a gente vai comparar com a China, é bobagem, né? A gente Não dá.
em condições. E aí eu ainda queria, só para complementar ainda, antes do Marcos falar, já está preparado? Tu vais entrar com a apresentação, Marcos? Vai compartilhar a tela? Não, Não, eu tá. não tenho como compartilhar agora, Tá, tranquilo. infelizmente. Tá, eu só vou falar aqui uma coisa para acrescentar. Alguém jogou uma pergunta. Tá, vai lá, fala que eu vou tentar responder essa pergunta. Tem duas coisas aqui. A Nicole falou sobre o Bumba Meu Boi como mais de 100 grupos, né? E que apresentam particularidades, características. E aí, eu acho que tem a ver com essa pergunta do Maxwell que a Nicole está respondendo, a gente pode falar. Mas o que eu queria falar sobre a situação do boi como figura, né? Como uma representação, um símbolo. A gente tem essas danças relativas ao boi, mas é uma figura que ela também é representada em outras culturas de outros países. Desde da tourada, né, na Espanha, e depois isso foi, acho que, transportado para o México. Tem a corrida do boi, e às vezes até maltratando os animais, né? Mas já tem outro, por exemplo, que a gente vai olhar na cultura dos indianos, que o boi, a vaca, né, é um animal sagrado, que não se come. Então, como a gente aqui tem a cultura relativa ao fazer o nosso churrasco, e tem a ver com isso tudo, o vaqueiro, né? Lá os caras não comem. E aí a gente até, às vezes, pode se espantar que, se for olhar em termos gerais do mundo, falando aqui, a gente está dando um olhar interdisciplinar, abrangente, a carne de gado não é a que se come mais no mundo, porque países como a Índia, que tem a segunda maior população do mundo, não come carne de gado. E os chineses, como a gente estava falando, gostam bastante de porco, né? E até de outras coisas que a gente está vendo aí que ocorrem. Mas Tem uma pergunta que foi lançada. Pode falar. Assim, qual a diferença do boi bumbá para o bumba meu boi? Eu responderia da seguinte forma. É uma diferença estética, é uma diferença também musical e comercial. É sabido que o Bumba Meu Boi, né, tradicional do Maranhão, eles tendem lá a fazer repetição de uma tradição, né? Então, existe uma preocupação de não extrapolar isso. E eles se orgulham disso. O que aqui também aconteceu no início da história do Boi Bumbá. Só que o que ocorreu, ou qual foi o pulo do gato, quando é que as coisas ganharam outras dimensões? É a partir exatamente do momento em que as empresas, veja bem, empresa tem única e exclusivamente interesse comercial. Então, eles se aliam a uma tradição, a uma realização popular para vender o seu produto. Então, é isso que as marcas fazem. Quando uma marca se associa a uma manifestação folclórica, popular, ela, na verdade, ela não está ali fazendo isso porque ela acredita na cultura. Ela está, na verdade, ela está querendo vender, associar a imagem do seu produto, né, a uma manifestação para vendê-lo. Né? Tem sido feito isso com a Coca-Cola, né, com o banco que vai lá ficar vinculado a isso. E aí o que acontece, senhores? O boi de Parintins ganhou, ele era feito nas ruas, depois ele foi ser realizado em uma área como se fosse um campo de futebol, né, que era muito tradicional, inclusive em Manaus, esse tipo de manifestação acontecer, né? Depois se cria um tablado, uma espécie de palco, onde essa manifestação ficaria à altura dos olhos das pessoas, podendo ver com melhor. Antes era no chão, né? Então as pessoas precisavam se aproximar para ver, né? Existia o curral. O curral, inclusive, era um curral mesmo, era um cercadinho onde separava, onde o público ficava do lado de fora vendo, né, da apresentação que estava dentro do cercado acontecendo. Eu cheguei a ver uma apresentação assim de boi aqui em Manaus. Então, era assim em Parintins também. Depois se ganhou um palco, aí se atrai o interesse comercial, né, de algumas
empresas locais, e daqui a pouco uma grande empresa percebia isso, porque vê ali um potencial de venda, de comércio, né? Para isso foi criado também uma arena. Hoje é exatamente o Bombódromo de Parintins. Então, a gente não vê isso, respondendo a pergunta, eu acho que foi até o Maxwell que fez. A diferença, ela é estética, porque os artistas de Parintins tendem a recriar estéticas, a fazer inovações, né, coisas cada vez mais grandiosas, fabulosas. Aí surgem alegorias, depois alegorias com movimento, alegorias com efeitos, né? E também a questão da música. Todo ano se criam músicas. O Bumba Meu Boi se repete a tradição das mesmas toadas, as mesmas canções. Em Parintins, não, é lançado, sei lá, 20 músicas para cada boi todo ano, entendeu? Então, essa é uma criação comercial, é algo que precisa ser feito, inovado sempre. Então, basicamente, é isso que eu vejo, tá? Por isso é importante a contribuição da Nicole, porque ela deixou ali no final a pergunta, e aí? É comercial? Vale a pena o folclórico? O que aconteceu com o folclórico no meio de tudo isso? E uma última fala sobre isso, uma última colocação. Ainda que o pessoal de Parintins tenha toda essa proporção grandiosa que nós assistimos, ele tenta preservar elementos tradicionais, que é o caso, por exemplo, do Alto do Boi, que eles chamam, que é quando a Catirina, um dos personagens, mas o pai Francisco, a Catirina está grávida, deseja a língua do boi, e aí vai lá e pede para isso ser feito. Então, o boi morre, e aqui no nosso imaginário popular, o que acontece? É chamado um pajé para fazer o boi ressuscitar. E ao ressuscitar o boi, né, aí se cria toda essa magia, toda essa festa em torno da figura do boi. Olha, os elementos religiosos estão presentes aí, existe uma ressurreição que é feita, veja bem, né? Existem elementos que conversam, né, com a cultura local, com a cultura religiosa, nada vem do nada, sempre existem coisas que estão ligadas a outras, tá? É isso, pessoal. Alguma pergunta, alguma coisa aí ficou... alguma questão? Eu acho que ficou bem explicado. Eu só falando de boi, né? E a reflexão que a Nicole deixou é um encontro só para falar disso. A gente teria muita coisa a discutir. Então, eu acho que a gente pode anotar isso aí e podemos pensar num próximo encontro para falar um pouquinho mais específico. Senão a gente acaba perdendo o nosso roteiro, né? E aí o Marcos está ali engatilhado para falar faz um tempão. Já está com o gogó grande, tanto a aguentar. Mas vamos lá, Marcos. Vamos seguir? Pode seguir a tua fala. Boa tarde, pessoal. Me chamo Marcos. Eu sou acadêmico do curso de licenciatura em dança na UEA. Eu vou trazer um pouco sobre a questão da diversidade folclórica do nosso Brasilzão lindo. Eu vou começar falando sobre a região sudeste. A região sudeste ela traz consigo uma mescla de manifestações, seja religiosa, seja caipira e etc. Porque logo que chegaram aqui os escravos, eles tinham que trabalhar e eles eram separados da sua família para não haver aquela questão de apego e etc. E eles começaram a se juntar e eles começaram a realizar festas, vamos dizer assim. Começaram a realizar momentos para se descontrair daquele momento quando não estavam trabalhando. E aí surgiu uma das danças que eu quero falar sobre a região sudeste, que é o Congado. Ele é uma festa que foi datada primeiramente em Minas Gerais de 1705, entre 1705 e 1706. E é uma das principais festas de manifestações religiosas de matriz africana aqui no Brasil. Ela é comemorada nas festas de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e assim sucessivamente. Eles
geralmente fazem a festa em forma de novenas, levantamento de mastros, e sempre com aquela dança onde há bastante palmas, bastante batida de pés, etc., onde eles apresentam, vamos dizer assim, juízes da cultura africana, reis, fazem coroações, cortejos e assim sucessivamente. Outra dança também que foi até citada lá no início na nuvem de ideia, a catira, e ela também é da região sudeste. Ela também pode ser chamada de cateretê ou catereté, dependendo do estado onde ela é mencionada. E ela traz raízes caipira, e apesar de ter um nome que é de origem tupi, que a palavra catira é de origem do povo indígena tupi, ela tem influência africana e sua origem ela não é muito certa, vamos dizer assim. Não tem um dado específico que fala, olha, ela aconteceu nessa época. Mas ela é uma dança que tem uma forma de catequese, onde a galera dança trocando versos e vão cantando coisas tanto do catolicismo e outras também podem ser cantadas. Hoje em dia, mais do catolicismo, porque logo que chegou aqui, falavam que já quando o padre Anchieta chegou aqui, essa dança já existia e era cantado com versos africanos e etc. Mas, tanto africanos quanto indígenas, etc. Mas aí quando chegaram e eles acabaram introduzindo os versos do catolicismo para utilizar a dança como forma de uma catequese com o povo, entende? Já na região Nordeste, que é uma região que particularmente eu sou apaixonado, ela tem já vamos dizer assim, a região nordestina ela já tem mais um encanto, mais seduzente, com música mais contagiante. A galera usa muito a expressão porreta para aquela região, porque é uma região que ela é bem alegre, bem colorida e etc. E uma das principais danças daquela região é o frevo, que também colocaram lá. E o frevo ele tem descendência da capoeira. Antes, na capoeira, eles usavam aquelas material como porrete, ou etc. E foi substituído pela sombrinha, aquela sombrinha colorida que a galera usa para fazer, que é meio que para colocar, para testar o equilíbrio durante a dança, vamos dizer assim. E tem também referências da polca, da quadrilha e etc. Os passos, algo que eu gosto bastante da questão do frevo aqui, ela tem nomes bem regionais. Os passos são chamados de ferrolho, tesoura. Quando é um passo que é sobre uma perna só, saci. Ou pisando em brasa, que é uma corridinha assim, como se você estivesse pisando numa brasa quente, etc. E assim por diante, são vários nomes que tem, eu acredito que mais de 140 nomes de passos diferentes. Tanto que existem feiras lá que falam sobre o frevo diretamente e etc. E Outra Marcos, dança tu disseste que gosta bastante da dança no Nordeste, tu sabes dançar o frevo, esses passos aí que tu estás falando? A sombrinha já tá aqui, ó. eu já quero uma sombrinha dessa. Já cheguei a ensaiar algumas coisas de frevo, sim, mas eu não tenho tanta prática, mas eu adoro. Uma dança que é muito, 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 muito legal, porque ela é uma dança que te deixa bastante livre para você ver o que você tem de movimentação no corpo e você vai, não exige certo nem errado, sabe? É uma dança que ela é bem legal nesse termo de te dar uma autonomia de você sair dançando e fazer o que der brincando, na né? telha. É uma brincadeira, é uma alegria que você tem que transpassar, vamos dizer assim. É bem legal. O frevo, eu percebo, Marcos, que existe um desafio aí do corpo com equilíbrio, né? Em outras culturas existem também manifestações folclóricas através da dança, onde também o corpo é desafiado ao equilíbrio. Quando você, né, tenta, por exemplo, os agachamentos que o frevo faz, meu amigo, é um negócio absurdo. Tem que realmente ter
uma resistência ali, um equilíbrio muito bacana. E tem uma coisa que eu descobri recentemente, pena que eu não sei o nome do cara, mas assim, acho que o cara que inovou o frevo, né, em Pernambuco, ele é amazonense, ele é de Manaus. Então, é algo que eu fiquei sabendo, eu fiquei bobo, assim, mas como? O cara diz que tem uma história lá toda, ele fez realmente uma trajetória lá, e se você souber o nome dele, puder falar um pouco sobre ele. Eu não lembro o nome dele, mas eu sei a história. Ele teve que ir daqui para lá quando ele era jovem, e quando ele chegou lá, ele entrou em contato com a dança frevo, com a galera festejando, e ele se apaixonou de primeira, e ele começou a, vamos dizer assim, ele começou a estudar aquela dança e aprender, e lá na frente ele acabou criando uma escola para ensinar essa dança para o pessoal de lá, para fazer festas, ensinar nas escolas, etc. É uma história bem interessante. Eu não lembro o nome dele, mas se eu lembrar, eu falo aqui. Eu vou tentar só pesquisar complementando aqui. a pergunta do Davi, eu creio que é nordestino, né, mas ele que foi para lá acabou desenvolvendo os movimentos, por ter estudado e por ter tido interesse, né? Então, ele é tipo aquilo que a gente estava discutindo na outra aula sobre futebol. Quando a gente costuma dizer, né, que o Brasil é o país do futebol, mas a gente for investigar lá na história, ele não nasceu no Brasil, ele acaba sendo organizado e originado na Inglaterra, mas o Brasil desenvolveu tanto e gostou tanto que hoje é identificado como o país do futebol. A gente até está perdendo isso, né? Vamos ver se a gente ainda consegue recuperar isso, ganhando os títulos internacionais, mundiais, mas mais ou menos essa história. O cara foi para lá e desenvolveu a dança. Então, essa questão é o que a gente está falando sobre cultura, que a cultura é algo que muda ao longo do tempo, ela não está presa a pessoas, né? E é um ponto que eu acho que a gente precisa refletir um bocado, tanto, acho que o Marcos falou sobre isso, o professor Sidney também falou, sobre as mutações que vão ocorrer na cultura de acordo com a região, com a religião, mesmo que a religião muitas vezes queira, às vezes, segurar ou dominar, ela não vai conseguir, tanto que a gente tem aí a quadrilha, que é algo que inicialmente a gente discutiu na aula passada, é tido como algo pagão, né? Porque não era uma homenagem a Deus, o Deus católico, cristão, mas ela se manteve, a igreja abraçou, tanto que a gente tem arraial das igrejas. A gente vê como a cultura que ela se mistura, não tem que não vai, que isso não é cultura, não tem como dominar ela. A gente pode orientar, buscar, melhorar, mas não é. Quer falar, Davi? Davi levantou a mão. Sim, sim. No caso, o senhor tinha falado isso daí, sobre coisa de arraial, deuses pagãos. Certeza, muita gente não aprova, mas dança, né? Mas por que isso que eu devo imaginar? Dança só por dançar, tipo assim, os outros estão dançando, vou dançar também. Mas conhecer mesmo a história, conhece não? Isso aí é o que a gente está fazendo aqui, né? Seria um dos papéis da escola a gente desenvolver esses conhecimentos, não só em educação física. Já a educação física tem a dança como um dos componentes. A gente fala nas 3 vertentes de ensino, que é conceitual, entender o que é, procedimento, saber fazer, né? Então fazer o movimento, e o atitudinal, que é saber ser. Então a gente pode dizer respeitar essas mudanças, conhecer meu corpo e saber o que eu posso fazer. Isso tudo faz parte da escola. Só que muitas vezes se esquece disso, se valoriza só uma dos pontos. Muito bem, sentir a expressão, né, saber se expressar, saber o momento certo de fazer aquele movimento. Falando de esporte, saber eu vou jogar naquele momento, eu vou jogar contra quem, eu tenho que chegar de carrinho no cara, ou eu posso jogar para me divertir. Então são coisas que faz parte isso da educação física escolar.
Muitas vezes a gente tem aquele foco só na prática, né, e esquece disso. A educação física ela precisa balancear isso. E talvez o que a gente está fazendo aqui, que é interdisciplinar, é botar a educação física e arte junto, e a dança, que é um componente, mas se tivesse uma disciplina, matéria, só dança, eu acho que é algo interessante que poderia estar dentro da escola. Isso pudesse ser abordado de uma melhor forma. Ok, Davi? Vamos continuar, Marcos? Que ainda tem os outros 2 colegas a falar, para a gente seguir, que a gente já está chegando, está avançando o nosso tempo. Eu sei que está muito legal, eu prefiro assim, eu não tenho problema com o horário. Eu estou aqui para isso, só que aí os alunos, quanto mais tempo demora, daqui a pouco eles vão indo embora e tem seus compromissos, né? Mas vai seguindo aí. Verdade, Ok. professor. Só para verdade. finalizar essa pergunta do Davi, dizendo que essas danças elas trazem algo bastante forte, que é conhecer a nossa história, né? Conhecer a cultura da nossa região, do nosso povo, dos nossos ancestrais. E outra dança também, que é da região sudeste, da nordeste, é a dança do coco, que ela é uma dança que surgiu em meio ao trabalho dos escravos, onde eles quebravam. O nome dança do coco se deu porque eles quebravam os cocos, né? Eles saíam para colher e quebravam os cocos e ficava aquele barulho de coco e era pô, 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 e acabava formando um ritmo. E a galera levantava e começava a dançar ao som desse ritmo. Daí eles levaram isso para casa e começaram a adaptar como uma dança, como festejos, para que eles pudessem fazer para tornar aquele trabalho menos, vamos dizer assim, maçante. Eles começaram a festejar e a fazer coisas que pudessem tirar a atenção somente daquele trabalho. Tanto que acabou dando origem ao que a galera conhece hoje como maracatu, que é aquela dança que tem os chocalhos e a galera balança em forma de procissão e etc. Outra região é a região centro-oeste. Lá as músicas são bem regionais e embora não tenha tanta divulgação quanto das outras regiões, também não ficam atrás delas. Ela possui beleza e diversidade e também é uma questão que é fortemente influenciada pelos portugueses. Essa região ela tem bastante influência portuguesa. Então a dança maromba ou dança do maromba, ela é conhecida no Mato Grosso e ela tem a intenção de imitar uma plantação de, vamos dizer assim, cana-de-açúcar. As mulheres elas ficam em fileira de um lado e os homens ficam de outro. E eles vão dançando e vão aos poucos formando uma roda, formando um círculo, onde todo mundo acaba dançando junto. E assim eles vão festejando. Outra dança é o siriri, que ele também é presente no Mato Grosso do Sul. E ela é uma festa, dança, que ela começou a acontecer primeiramente numa comunidade ribeirinha. E tinha os festejos tradicionais em louvor dos santos de devoção, como São Gonçalo, Santo Antônio, e assim segue. Ela traz consigo contribuições indígenas, negras, portuguesas e espanholas. Ela é uma dança que ela é bastante influenciada por várias culturas diferentes, como a nossa, quanto os negros, quanto os portugueses. E a intenção da festa e da dança é transmitir significados do cotidiano daquela região, tanto que eles dançam músicas cantando, eles dançam e cantam coisas que aconteceram na região deles, vamos dizer assim. É como se fosse um conto do dia e ao mesmo tempo houvesse uma dança que representasse aquilo. Homens correm, com mulheres batem palma e tem toda aquela aparência de quadrilha onde passam por baixo e assim sucessivamente. Na região sul, que tem as danças sulistas, lá eles têm uma questão que são a graciosidade e o romantismo na dança. Tanto que tem uma influência bastante grande da teatralidade, tem uma representação, um romance, um galanteio das mulheres, dos homens com as mulheres, e é algo que traz mais essa questão do romântico, de valorizar a mulher, e assim vai para frente. Ela
Uma das danças de lá principal é o balaio, que ela é uma dança onde o homem é chamado de peão e a mulher é chamada de prenda. O homem é chamado de peão e a mulher de prenda. E ela teve origem no Nordeste e migrou para aquela região. Entra aí aquela questão que a gente tem falado, né? Contato de uma região com a outra que dá origem a outra, vamos dizer assim, uma releitura daquele trabalho, daquela festa, daquela cultura. E aí tem também origem descendência africana, e ela acabou sendo adaptada e tem aquela questão de o homem dançar em volta da mulher e coloca a mão, a mulher segura, tem toda uma corrida, um cortejo e assim vai. A segunda dança é a dança shot carreirinho. É uma dança que ela vamos dizer que é como se fosse uma dança de salão. Primeiramente eles começam dançando parados, aquela questão bem romântica, e depois, no segundo momento, eles começam a correr em filas e tem uma pequena carreira que eles chamam durante a dança. E assim ela vai crescendo de uma dança calma para uma dança mais rápida. E é muito gostoso de assistir, porque tu assiste e tem toda uma teatralidade onde o homem tem que conquistar. Sua voz está travando, professor. Galanteador. Oi? Sua voz está travando. Eita. Melhorou agora? Às vezes é variação da internet. Vai seguindo, Marcos, para a gente passar a palavra depois, ter o Naldo ainda para falar e o Maiking. E por último, a nossa região, que é a região norte, que tem danças bem sedutoras, encantadores, alegres, que contagiam bastante. E aí tem a região que a gente já foi falado antigamente, que é a de Parintins, onde há o festival daqui, que é o festival do folclórico de Parintins. E a dança ela é bastante influenciada por essa questão do indígena, onde tem a história que, como foi falado, do boi, do rapaz que foi acometido de uma doença e acabou fazendo a promessa para o boi que passaria a caminhar festejando com seu boi de pano. E tem também a dança que é o carimbó, que é uma dança que ela é muito forte no estado do Pará, e as suas primeiras referências, se eu não me engano, começaram no século XIX, se eu não me engano, no início do século XIX. E o carimbó ele tem traços indígenas, negros, lusitanos. Quando a gente fala lusitano, é uma dança de origem portuguesa, vamos dizer. Professor, tá travando a... E eu não tô conseguindo ouvir quase nada. De violão, exatamente. Basicamente, é isso que eu tenho para falar sobre essa questão da manifestação das regiões da cultura, porque temos pouco tempo, né? Então não dá para fazer uma história tão longa falando sobre cada região, mas tem muitas outras danças, muitas outras coisas. Passo agora a palavra para o Maiking. Boa tarde, turma. Me chamo Maicon Andrade, conhecido como Maiking. Sou acadêmico do curso de dança da UEA. E vamos logo no assunto também. Já a gente não tem muito tempo, né? Então, dando prosseguimento ao que o nosso colega falou aí, Marcos Terry, sobre o carimbó, a origem do carimbó. A palavra do carimbó é a origem indígena do tupi, conhecido como corimbó, que significa pau que produz som. Resulta da junção dos elementos curi, que significa pau, e bom, que significa furado. Então, aí veio o significado do pau que produz som. O nome faz referência ao curimbó. Principalmente, ele é o principal instrumento utilizado nessa manifestação folclórica. O curimbó, pessoal, é uma espécie de tambor tocado com as mãos, feito com o tronco escavado ele com um eco no meio.
E o carimbó do Pará foi trazido ao Brasil pelos escravos africanos. Posteriormente, foram incorporados influências indígenas e europeias, e até mesmo ibéricas, especialmente ibéricas. O costume da dança surgiu no hábito dos agricultores, dos pescadores, que, ao fim dos trabalhos, eles diariamente dançavam no ritmo do tambor. Dá para me ouvir direitinho aí, né? Só peço desculpa também, porque Sim. Eu moro numa avenida que eu tô retado de barulho aí, entendeu? Aí fica passando o carro direto. Só para vocês mesmo saberem. E também existem os tipos de carimbó. Os tipos de carimbó surgem em decorrência da ocupação profissional de cada pessoa que mora na região norte. E, digamos, o desenvolvimento pelos participantes, as quais podem variar conforme a localização do estado, como falei. São essas atividades que dão origem à letra das músicas cantadas no carimbó, pois nelas consta o histórico do cotidiano. Como a aula dele, no começo da aula, a gente pôde escutar uma das músicas. São essas, tendo em conta a dimensão do Pará, surge pelo menos os seguintes tipos, que são os mesmos, que é o carimbó paraieiro, carimbó pastorial e carimbó rural, ele que se dão pela localidade. O carimbó praieiro, típico da zona atlântica do Pará, e qual o costume chama Zona do Salgado, no qual se destaca em Marapanim, Algodal, onde a atividade principal é a pesca. É conhecido como praieiro. A dança carimbó é de origem negra brasileira, típica da região da Ilha Marajó, de Soares, e por carimbó postorial. E em Santarém é conhecido como carimbó rural. Então, ambos pela localidade, elas são conhecidas desse jeito. O instrumento que o instrumento do carimbó para tocar, a música do carimbó são utilizadas dos curimbóis, que são os instrumentos mesmo criados e confeccionados, os tambores indispensáveis na execução do carimbó do Pará, e além do curimbó, mais alguns instrumentos são utilizados, afoxe, banjo, flauta, gazá, maracá, pandeiro e reco-reco. Antes de prosseguir, eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui dos instrumentos, só para vocês conhecerem, na medida que eu vou falando. Deixa eu ver se eu acerto aqui. É o afoxé, o nome do instrumento. Isso. Deixa eu ver aqui. Os instrumentos de percussão, né, na sua maioria. Aparecendo alguma coisa aí? Ainda não, mas demora um pouco para carregar a apresentação. Vai me corrigindo aí se está certo. Eu apliquei. Até agora não. Apresentar agora, aí tu clicas lá, escolhe se é uma guia, uma tela ou uma janela. Uma janela. Uma janela é um arquivo fora da internet. Tá aparecendo? Ainda não. Agora está carregando. Aí, apareceu a foto. Então, deixa eu passar aqui a foto para vocês. Já aproveitando também que essa é uma imagem do Ver o Peso. Dois paraenses recebendo os turistas, né, com a sua dança folclórica. Aqui é da novela Ritinha. Deixa eu colocar aqui os instrumentos. Aqui, ó, instrumentos musicais do carimbó. Vocês podem ver a viola caipira, o banjo, flauta, onça ou cuíca de som grave, chequere ou abé, macumba ou reco-reco, ganza ou mineiro, maracás. Esses são os instrumentos usados também na música do carimbó. E antes de a gente prosseguir, deixa eu colocar aqui. Aí, ó.
Como vocês puderam ver também, analisar, as roupas do carimbó, as vestimentas são utilizadas, são utilizadas das características do carimbó que mais se destacam, que é o vestidão, que é as saias das mulheres são muito coloridas, bastante volumosas, rodadas para garantir um efeito mais bonito ao movimento da dança, certo? As blusas são geralmente são de uma cor só e nos pés não se usam nenhum calçado. A mesma coisa são os homens. Além disso, as mulheres utilizam adornos ou no pescoço e nos pulsos, enfeitam os cabelos com flores e cores. Já a roupa dos homens é simples e lembra as vestes certas dos trabalhadores que usam as calças curtas ou dobradas, tal como as mulheres e os homens também dançam descalço. A coreografia do carimbó. A dança do carimbó é feita em pares que formam uma roda. O rapaz convida a moça para dançar, batendo palmas na frente dela. Com as mulheres executam os movimentos tentando cobrir a cabeça dos seus pares. A passos que imitam o movimento de animais e a caso do passo, dança peru ou carimbó do Peru, que é executado quando um casal vai para o centro da roda. Nesse momento da coreografia, a dançarina deixa o lenço no chão, que deve ser apanhado pelo dançarino usando apenas a boca ao som do o peru da atalaia, ou xepuru, que é um ritual que eles fazem sempre no meio da dança, onde a moça, ela dançando, rodando, deixa o seu lenço cair, e o rapaz, ele vai pegar o lenço somente com a boca, com as pernas abertas, né? E se ele consegue, ele continua na roda. E aqui eu coloquei também as curiosidades sobre o carimbó. Que em 2014, depois de 10 anos de inventário, o carimbó foi declarado por unanimidade no Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Então, quer dizer que ele foi reconhecido nacionalmente como um patrimônio cultural do Brasil. No dia 11 de novembro de 2015, essa dança folclórica paraense recebeu oficialmente o título de Patrimônio Cultural do Brasil, pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Outro fato interessante sobre o carimbó é que no Pará, no dia 26 de agosto, é o dia municipal do carimbó. E esse dia é nascido do mestre Verequete, o músico que ficou conhecido como o Rei do Carimbó. E aqui eu listei alguns nomes de alguns músicos, como a Dona Onete, Félix Rombato, Felipe Cordeiro, Luen, Sames, Keila Gentil, e entre outros, até mesmo a Joel, para vocês entenderem o que está acontecendo em Belém, somente ouça esses sons também. Eu vou compartilhar com vocês também uma música, uma dança, uma dança do carimbó, para vocês entenderem. Essa dança, ela faz parte da novela Reitinha. Deixa eu ver se consigo aqui. Apresentando agora. No meio do pitch, só fica na minha mente. Tudo certo? Tá aparecendo aí? Carregou agora. Deixa eu colocar. Estão vendo direitinho?
bico doce, passarinho quente trouxe pra chamar meu carimbó. Foi berequete, verê, foi berequete, verê, foi berequete, foi Lucindo e Cupijó. Curió do bico doce, passarinho quente trouxe pra chamar meu carimbó. Foi berequete, verê, foi berequete, verê, foi berequete, foi Lucindo e Cupijó. Na sombra do cajueiro, lá no fundo do quintal, a moça que roda a saia é mimo de marambaia na roda de carimbó. Na sombra do cajueiro, lá no fundo do quintal, a moça que roda a saia é mimo de marambaia na roda de carimbó. Curió do bico doce, passarinho que te trouxe pra chamar meu carimbó. Curió do bico doce, passarinho que te trouxe pra chamar meu carimbó. Curió do bico doce, passarinho que te trouxe pra chamar meu carimbó. Curió do bico doce, passarinho que te trouxe pra chamar meu carimbó. Curió do bico doce, passarinho quem te trouxe pra chamar meu carinho. A apresentação. Então, como vocês podem ver, turma, essa foi uma demonstração do carimbó, recentemente na novela Ritinha, né? Onde vocês puderem ver a vestimenta dela, o passo rodado, a maneira que elas se expressavam com o corpo, sorriso, todas as cores dos vestidos, uma só cor da blusa. E é isso. Beleza, Mike King? Foi ótima apresentação aí. O povo tá pegando no teu pé porque toda vez que tu fala a novela da Ritinha, eles gritam a força do querer, a força do... Desculpa, pessoal. O povo do IA não perdoa, entendeu? A força do querer, pessoal. Eu nem vi a última novela que eu assisti, foi Da Cor do Pecado, eu nem sei o que era, mas... A última que eu tô assistindo agora é topíssima. Então eu tô muito... Vamos lá, vamos dar sequência, Obrigado, pessoal. A gente tá com... Valeu, obrigado, Mike King. Eu peço que se tu puder compartilhar o link desse vídeo aí, a gente vai... Todo esse material que foi colocado aqui, a gente passa para os alunos depois. Então vamos passar logo para o Naldo, que a gente está com o tempo avançado e ele tem boas informações para passar para a gente. Vamos lá, Naldo? Tá preparado? Oi, estão me ouvindo? Estamos ouvindo, perfeitamente. Então, boa tarde a todos. Eu sou o Naldo Sampaio. Também sou acadêmico da UEA, do curso de dança de licenciatura. E eu vou dar uma resumida, uma enxugada aqui no meu assunto, devido à questão do tempo. Então, o movimento das danças folclóricas em Manaus, né, que é a nossa realidade aqui. Dentre tudo que já foi dito, Manaus é um celeiro de danças folclóricas, né? Em todo o bairro de Manaus existe um movimento de dança, seja ela quadrilha, ciranda, cangaço, shot, é uma variedade imensa. Assim como também de danças internacionais, né? Como as árabes, indianas, danças de Israel, e por aí vai. E tudo isso começou a ser organizado muito antigamente no Festival Folclórico do General Osório, que ficava localizado ali onde é o Colégio Militar. Né? Lá existia esse festival folclórico onde as danças se apresentavam para as famílias da época. Né? E com o passar do tempo, criou-se o Festival Folclórico do Amazonas. Mas dentre isso tudo, cada bairro, cada zona de Manaus sempre fomenta, né, faz o seu próprio festival folclórico na época junina, fazia, no caso, né, antes da pandemia. E isso veio a acarretar esse fluxo grande, né, esse fluxo de danças folclóricas que sempre estava em evolução, sempre os grupos estavam trabalhando, né?
E é interessante falar que um assunto vai entrar no outro. Por que, né, dança folclórica? Por que dançar? Né? Eu passei por esses questionamentos da minha família. Eu trabalho com dança profissionalmente já há 20 anos e eu vim de dança folclórica. Dancei quadrilha, ciranda, dança árabe, dança indiana. E foi graças a eu participar desses movimentos de danças folclóricas que eu vim a me tornar um profissional da dança. Então, em Manaus tem os movimentos de danças folclóricas e tem o movimento de dança como profissão, né? Então é bastante interessante falar da realidade que a partir do momento que a pessoa está dançando ali, está se divertindo por diversão, né, que a gente chama, tá brincando, né, a gente chama de brincante. Os brincantes pode sim, naquela brincadeira, acabar se tornando profissional, como eu acabei me tornando, entendeu? Então, é de suma importância para o cidadão, né? Essa questão de conhecer, participar, quem tiver oportunidade, né, de participar de danças folclóricas, de conhecer, é importante por isso. E em Manaus, como eu falei, existem danças que foram agregadas aqui, né? Como o shot, quadrilha, cirandas, cangaços, danças gaúchas, danças do café, foram assimiladas aqui e acabaram ganhando, né, características da região norte da Amazônia, de Manaus, né? Porque cada bailarino ou cada coreógrafo que vai fazer essa coreografia desse grupo coloca o seu jeito de dançar, de interpretar, né? Acaba criando um contexto novo, mantendo a essência, né, do movimento, da dança que se propõe a fazer, mas sempre colocam um pouquinho da sua vivência em cima. E isso acontece mesmo. Aí eu entro no meu segundo tópico, que seria a realidade do balé folclórico, que é um grupo do Estado, né, da Secretaria de Cultura. Ele existe há 20 anos. Esse ano nós estamos fazendo 20 anos. Eu faço parte desse grupo. E o balé folclórico, ele tem essa proposta de pesquisa, justamente isso que eu falei, de não deixar a essência do folclore, das danças folclóricas, morrer, né? Ao ponto de evoluir tanto e perder, né? Ou enveredar muito já para o carnaval, ou ficar uma sem sentido, entende? Então, é a proposta do balé folclórico. Pesquisar as danças regionais. A gente, às vezes, os próprios gerentes não conhecíamos sobre, entrevistamos pessoas de comunidades, trazemos para a gente fazermos oficinas, né? A gente pega a essência da dança, daquela dança ribeirinha, digamos assim, um exemplo, e ali dentro de toda essa pesquisa a gente vai incrementar, porque é balé folclórico, então a gente estiliza, né, mas sem perder essa essência, né? E não só questão de movimento, mas também de interpretação, de como é que o caboclo dança, tem todo esse traquejo que a gente tem que trabalhar. E falando de danças que nem mesmo a gente conhecia, tem algumas que eu posso citar, que é a dança da desfeiteira, a dança do maçariquinho, a dança do camaleão, a dança do gambá. Então são várias danças que existem que muitas vezes a gente ouviu falar só, né? Assim, que também vieram de outras regiões, claro, mas que chegou aqui e foi assimilado ao contexto daqui, no caso da ciranda, né? Tem a ciranda de Tefé. A ciranda de Tefé tem o alto da ciranda, veio lá do Nordeste. Chegou aqui, esse alto ele foi transformado, ele foi agregando valores daqui. A pessoa que trouxe o alto de lá, que veio para Tefé, ele foi assimilando, tipo, o Passo do Seu Manelinho era um amigo dele que bebia muito, né? E então ele já agregou esse movimento dentro do alto da dança, a constância que existe. Era uma amiga dele que era muito uma namoradeira, ela era bonita. Então, coisas do cotidiano ele foi buscando e foi agregando ao ato da ciranda. E é mais ou menos isso que acontece em quase todo o contexto de danças folclóricas
em Manaus. E, mais uma vez, né, salientando o grau de importância da dança folclórica, né? Que pode dar de você estar brincando, participando desses movimentos, você de repente pode se tornar um profissional da dança e trabalhar com isso. Dentro das companhias de dança de Manaus, muitos bailarinos saíram desses grupos, né, folclóricos, tanto do corpo de dança do Amazonas quanto do balé folclórico. Isso é uma realidade assim bem gratificante, né, que mostra qual a importância, principalmente aqui em Manaus, da dança folclórica. E é isso. Obrigado, gente. Boa tarde. Valeu, Naldo. Eu tenho uma pergunta aqui. São duas questões. Eu acho que o que o Naldo falou agora sobre a atividade da dança como atividade profissional tem muito a ver com aquele questionamento que a Nicole lançou no final do vídeo. Porque se a gente, às vezes, né, precisa analisar muito bem o que a gente fala, para não ser passional, e a escola ela tem que fazer com que a gente desenvolva o nosso pensamento científico, ou seja, retirar um tanto do senso comum. Eu estou ali para pensar um pouco de forma mais organizada, né? E o pensamento crítico, desenvolver meu pensamento crítico, eu não pegar uma coisa, isso é verdade total, eu preciso analisar, sempre, claro, com respeito a quem emite a opinião, e isso são pontos importantes, porque é para a gente dialogar, e isso eu acho que tem muito a ver com o momento Brasil hoje, né? A gente precisa saber dialogar com as pessoas. Então, qual seria né, o equilíbrio? Se a gente não tiver o equilíbrio entre essa parte econômica que desenvolveu o Festival Folclórico, a gente vai perder algumas tradições. Por outro lado, se a gente não tem esse desenvolvimento econômico, o campo de atuação profissional, que é esse que o Naldo está, não existiria. Então, é aí que entra o equilíbrio, que a gente precisa manter algumas situações. E aí quem tem interesse, eu acho que o relato do Naldo é importante nisso. Você pode ser uma pessoa, um profissional, alguém que vai trabalhar e vai viver daquilo. Será que o cara vai ficar rico? Provavelmente não, porque quantas profissões as pessoas ficam ricas assim tão rapidamente, né? A gente às vezes toma um exemplo, eu quero ser jogador de futebol porque eu vou ser rico, mas a gente vai olhar quantos são jogadores de futebol que são realmente ricos mesmo. É uma parte diminuta. Série A do brasileiro, Série B já começa a descer. E a gente, às vezes, para vocês aí que estão iniciando o ensino médio, né, daqui a pouco vão buscar a profissão, eu diria a vocês, dinheiro não é a primeira premissa, né, para você escolher uma profissão. Você pode colocar, é a sua escolha, mas são pontos importantes. Então, a área da dança pode ser uma atividade profissional também. É isso que eu acho que se o Naldo quisesse falar sobre essa dificuldade, eu não sei se a gente já estourou o tempo e tem muitos alunos aqui ainda, isso vai ficar gravado, então quem saiu depois, assiste, porque eu acho que o papo está interessante. E aí tem uma outra questão que eu queria fazer a ele, é sobre o termo balé folclórico, porque a gente vai analisar, balé é aquilo que é tradicional, mas aí eu misturo com folclore, que é tradicional de região, mas aí mistura com o balé que tem origem europeia, que é uma dança chamada de dança clássica, né? Então, como é que isso acaba se misturando, se entende isso? Então, duas questões que eu lançaria. Como é esse campo de profissional da dança? E se puder repetir, né? Eu acho que tu falaste um pouco, como é que usa o termo balé mais folclore regionalizado? Como é que, principalmente, o pessoal que é do balé clássico vê isso? É uma questão aí. Então, ok. Sobre a questão profissional, como qualquer profissão, né, preciso trabalhar muito, trabalhar duro, né, porque a gente trabalha com o corpo, tem que cuidar do corpo e da mente também, que o bailarino, ele acaba se tornando um múltiplo, né, ele é bailarino, ele é ator, ele canta, ele interpreta, então tem que estar sempre estudando, o importante é nunca parar de estudar, entendeu? E como toda profissão tem suas dificuldades e tem as suas coisas boas. Em Manaus, a gente
Manaus está de parabéns porque tem esse movimento de cultura muito forte e é uma das poucas capitais do Brasil que tem duas companhias profissionais de dança, né? São profissionais que ganham para fazer o seu ofício. É uma realidade daqui que no Brasil todo poucas capitais têm. Então, e tudo isso há um processo de seleção para entrar no grupo, né? Tem toda uma... É uma profissão mesmo. As pessoas pensam que dançar é só brincadeira. Existe o lado lúdico, né? Mas também quem encara como profissão é um trabalho árduo, né? Satisfatório, mas árduo. E temos a realidade hoje da UEA, né? Do curso de dança, já também, que além de formar muitos bailarinos, forma tem muitos professores de dança. Isso é super importante porque além de dançar, você também saber passar aquilo, né? Não é porque você vai estudar a dança que você, de repente, vai se tornar um bailarino. De repente, você ou um professor de dança. E tudo isso com muito fundamento. Isso é super importante. Antigamente, os profissionais daqui iam buscar capacitação lá fora, em Rio de Janeiro, São Paulo. E hoje em dia eles já têm aqui, a gente já tem aqui. Isso é super importante. Na questão, a segunda questão, na verdade, que você falou, eu me perdi um pouco. Você pode me repetir, Era sobre o termo, a gente fala balé que é uma coisa clássica, né? Uma dança chamada clássica, e aí une com folclore. Como é que, se tu conhece, como é que o pessoal que é do balé vê essa junção? E aí como é que se utiliza principalmente a questão das técnicas, né, que tem no balé clássico, que são diferentes aí, que precisam ser seguidas? Então, existe o balé folclórico da Bahia já, né? E o balé folclórico do Amazonas há 20 anos. Para nós mesmos e outros profissionais, porque eu comecei no balé folclórico. Os meus colegas, quando foi fundado o grupo, sempre tinham esse questionamento também. E a própria sociedade aqui em Manaus, pessoal de dança, né? O que é balé folclórico, né? A proposta inicial da companhia era, como eu falei, resgatar, né, as danças folclóricas de Manaus, do Amazonas, até mesmo do Brasil, mas sem perder a essência. Mas se a gente fizesse, tipo, o exemplo, uma ciranda, que você vê em um festival aí, né, em junho, pode ver no YouTube, enfim, e levar para o teatro, não tem uma diferença, entendeu? Você só vai estar reproduzindo. O balé folclórico, a proposta dele é justamente pegar essa essência, né, lá o passinho mesmo, como foi criado, e estilizar ele para o balé. É aí que entra o balé, né? Porque a gente faz aula de balé clássico, aula de balé contemporâneo, todo tipo de aula, na verdade. E junta, funde e cria esse balé folclórico, né? Dentro como eu falei, dentro das possibilidades de cada dança que a gente vai realizar, trabalhar, tipo, a ciranda a gente faz já com uma postura mais guia, entendeu? Os movimentos se tornam um pouco mais leves, dependendo da coreografia. Então, esse é o diferencial do balé folclórico, trazer essa origem da dança, né? Pesquisar, testar cada movimento ali, se vai dar certo, junto com o balé, entendeu? Essa é o nosso diferencial, esse é o diferencial do balé folclórico. Então, balé folclórico seria justamente juntar, né, o folclore com o balé, dar uma outra proposta de movimento sem perder a essência do folclore. Eu consegui te explicar. Explicou sim. Pode falar, Sidney. Então, eu encontrei, até passei para ti, depois você pode passar para os meninos. Existe uma questão do Enem sobre balé e sobre folclore, mas não é isso que eu vou falar, não. É a respeito do que... e ele fala um pouco aqui na questão que o balé, ele poderia representar qualquer dança, inclusive a folclórica. Mas os grupos folclóricos, no caso as danças folclóricas, elas ficam restritas
aquela região, aquela intenção cultural, entendeu? Então, no caso do balé, eu já tive a oportunidade de ver o balé folclórico, e eles fazerem um popurrí, ou seja, um combinado de todas as danças locais ou nacionais. Né? Tem vários repertórios aí. E até mesmo pegar uma obra de um músico e transformá-la numa ópera dançante. Né? Eu acho que Dessana foi feita alguma coisa assim, utilizando o balé folclórico, né? Então, sim. Eu vejo que o balé folclórico ele tende a apresentar questões relacionadas à região, daí o folclórico, mas ele se possibilita fazer qualquer obra dentro dessas características, entendeu? Então, ele pode tudo, né? E usando as técnicas que foi mencionada aqui, que as técnicas clássicas do balé, né? Suavizar, estilizar, né? O figurino é maravilhoso, não é aquele figurino do dançante das tradicionais danças folclóricas. Ele é sempre mais estilizado, então a estética também muda um pouquinho. Eu gosto dessa ousadia deles. Sim, e também a questão, porque a gente fala balé folclórico, o pessoal geralmente pensa que é só questão de dança. Não, a gente encara o folclore, né? Trabalha os mitos e lendas, as músicas, tudo, engloba tudo. Inclusive, para esse ano ainda, a gente está trabalhando a questão das lendas amazônicas, que é o nosso novo trabalho. Então, engloba muita coisa, assim. E o balé, que Sim, sem deixar o balé de lado. O balé sempre está no meio. É diferente. A gente vai falar de dança, balé Sim. É uma manifestação, uma forma de dança que tem suas características, vão pensar em parte técnica, né? E físicas, que às vezes as pessoas não entendem, que eu acho que é muito importante tu citaste no início, tem que cuidar do corpo. Então, o bailarino, o cara que faz balé, ele precisa ter força, ele precisa ter flexibilidade, a resistência para aguentar várias horas de apresentação, né? Então, força para dar aqueles saltos e depois fazer o reequilíbrio. Sim, e importante também ressaltar que dentro de um trabalho de aula de balé, a gente trabalha não somente o corpo, mas a musicalidade e dançar junto, porque uma grande dificuldade do balé folclórico é trabalhar o conjunto, né? Fazer todo mundo dançar igual, digamos assim, a grosso modo falando. E para alcançar esse ponto é dificultoso, entendeu? Porque cada um escuta uma música diferente, cada um tem um tempo de dançar diferente, aí a gente tenta alinhar tudo isso, entendeu? Quando for pro palco para estar beirando a perfeição. Sincronia, então, né? Dentro sincronia, dentro das aulas de dança, a gente busca tudo isso, o físico, a musicalidade, o conjunto, tudo isso. Eu estou satisfeito, Sidney. Eu acho que eu gostei muito da participação dos acadêmicos aí, foi muito boa. A gente pode chamar aí os alunos, se tem alguém que quer perguntar alguma coisa, sugerir, que a gente vai começar a encaminhar para o encerramento. Tem uma tarefinha aí que vai ficar para vocês. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Davi, ainda está aí, Davi? Luciano, quer falar alguma coisa, Luciano? Esther, que não quer perguntar nada, Esther? Então, já que eles não querem perguntar nada, vamos falar aqui. Não, professor, só quero comer mesmo. Quer comer? Tá. Então o Sidney vai começar ir pro encerramento. Gente, e vocês vão para esse lanche aí. Muito importante, tá? Para as anotações Beleza. Para as anotações aí de vocês finais, tá? Eu criei uma atividade, essa atividade ela vai ser entregue posteriormente, tá? Então, o professor Tarek vai compartilhar aqui o link do site, da página para essa atividade. Mas eu quero que o Tarek coloque aí na tela aquela imagem que eu te mandei relativa à capoeira. Por favor, Tarek, que eu vou fechar com ela. Pode ser? Pode ser, deixa eu tô só abrindo ela aqui. Tá. Então vamos lá, gente. Enquanto o professor Tarek está fazendo a abertura da imagem aí, eu quero ressaltar para vocês que a palavra resistência foi colocada como título dessa apresentação
porque essas danças, elas, muitas se perderam pelo caminho, né? Então, isso, uma vez perdido, fica muito difícil recuperar. Então, essas tradições, elas não podem deixar de existir porque existe uma modernidade aí surgindo. Há como se conviver com o tradicional, né? Há como se conviver com o folclórico e com as novas, digamos assim, as inovações, né? O que surge de novo, né? Nós temos aí um exemplo muito bacana, que é o Japão. O Japão não abre mão das suas tradições e é considerado um país moderno, rico, né? Então, se você for ao Japão, você vai se deparar com algo de mais tradicional, que há de mais elementar, de mais simples, e também o que há de mais sofisticado e tecnológico do mundo, né? É um país que convive bem com as suas tradições, com a sua cultura e com o seu tempo, com o contemporâneo, né? Então, é importante a gente valorizar, conhecer, porque é através do conhecimento sobre isso é que a gente vai conseguir valorizar, né? Para que isso continue existindo. A imagem que está compartilhada aí, ela é uma imagem de um artista chamado Caribé. Ele é um artista que ele nasceu na Argentina, mas viveu grande parte, ele foi parar em Salvador, né, na Bahia, e ele vai buscar exatamente nessa cultura, observando a cultura, ele vai buscar representá-la através de aquarelas, principalmente de aquarelas. Ele também foi um escultor, né, ele criou painéis, né? Então, a obra de Caribé é muito ampla. Percebam nessa obra aí, se puder ampliar, Tarek, eu não sei se é possível. É possível ampliar? Expandir a tela? Não? Eu estou vendo que ela está meio... Bom, se não for possível, essa imagem também vai ficar salva, e aí vocês podem perceber o seguinte: o Caribé, ele se utiliza de traços estilizados para representar a figura humana. Aqui a gente está vendo o que seria a capoeira representada, existe uma roda. E por que eu trouxe essa imagem e a figura do Caribé? Tem tudo a ver com a atividade que vai ser proposta para vocês. O Caribé, então, ele observa essa cultura, observa esse movimento. Vocês percebam que os traços são simples, mas eles expressam movimento. E quando a gente fala em movimento, a gente lembra da dança, que é o nosso tema da aula de hoje, né? Então, através da dança, se percebem esses movimentos. Vocês vão ter na atividade, então, que vocês lembram da nuvem de palavras que vocês construíram lá no início? Pois é, vocês vão observar essa nuvem, vão escolher uma manifestação folclórica através da dança, vão assistir depois o vídeo, né, representações dessa dança, e vocês vão capturar um passo dela e representar através de desenho, tá? Para quem não sabe desenhar, basta observar as obras de Caribé. É claro que a gente está falando de um grande artista, mas ele não, veja bem, ele não se apega aos detalhes, né? Ele faz observação do movimento e tenta representá-lo através de traços livres, traços simples, e é isso que eu quero de vocês. Escolhe uma manifestação folclórica através da dança, observa o movimento, tá? Como se você fosse fotografar esse movimento e representa através do desenho. Depois você vai colocar no teu webfólio, que já é a nossa base, onde a gente vai estar registrando as nossas atividades, tá bom? Qualquer manifestação, qualquer dança folclórica, tá? É esse o objetivo. Alguém fez uma outra... Professor, aonde é para entregar? Desculpa, eu acho que é aonde, né? É no webfólio. O webfólio, eu vou saber o que você fez lá. Sim, no webfólio. Eu vou saber que você fez, vai ficar registrado lá como essa atividade. Professor Tarek, o senhor já disponibilizou o link da atividade? Oi, Sidney. Está me ouvindo? Oi, estou te ouvindo. O link da atividade. Agora eu não estou te ouvindo.
O link que tu mandaste onde, esse link? Eu mandei para você antes da imagem. Eu coloquei, ó. Lá no WhatsApp? Por WhatsApp. Ah, tá. Peraí. Tá, agora eu vi. O Davi tem uma pergunta. Abre o microfone, Davi, pergunte, para a gente acelerar aqui. No caso, a tarefa a gente mandar por e-mail e fazendo um texto sobre essas danças que o senhor disse, né? Não, Davi. O que você vai fazer, e eu dei o passo a passo no link que o professor vai disponibilizar, é o seguinte. Qual foi a dança que você colocou que você conhecia? Eu coloquei? Isso. Samba e boi bumbá. Ok. Então, vamos supor que você pegue o boi bumbá, tá bom? Você pega o boi e a imagem do boi bumbá. Oi, tem um áudio vazando aí. Tá? Você pega o boi bumbá, escolhe uma imagem, um momento de uma dança lá que está acontecendo. Você vai expressar através de desenho. Depois, o que você vai fazer? Ou você vai fotografar ou você vai escanear para o teu webfólio. E aí você vai colocar lá, Boi Bumbá, Amazonas. Entendeu? O samba. Samba. Aí pode colocar Rio de Janeiro. Tá? Sim, entendi. Mas é importante, eu tenho certeza que você fez uma atividade anterior com o professor Tarek sobre movimentos no esporte. Vocês não? Oi, Tarek. Aquela tarefa é dos alunos do segundo ano. Tá, ok. Então, não vai entender o que eu estou falando aqui. Mas, basicamente, é isso. Você escolhe uma manifestação, uma dança folclórica, observa o movimento e faz a representação dele. A minha referência para vocês é o trabalho do Caribé. Tá? Eu deixei um vídeo que é muito legal vocês assistirem, Davi, que está lá nas informações de como fazer a atividade. Tá bom? Sim, tá. Beleza. Vocês vão postar uma página dizendo como é para fazer passo a passo, né? Isso, perfeito. Tá, beleza. Vai para a nossa Google Sala de Aula o exercício. Vou colocar na Google Sala de Aula e vou colocar também nos outros espaços de comunicação. Tá bom. Tá? Esse serve tanto para a educação física quanto para a arte, a gente vai explicar. Tá bom. Perfeito. Tá. Então, o meu computador caiu a conexão, por isso que eu não conseguia falar direito. E eu tive que voltar aqui, ainda bem que eu estava com o celular, né, funcionando. Mas, pessoal, eu estou satisfeito aqui com o nosso encontro, achei que foi muito bom, a gente extrapolou bem o tempo, né, eu acho que por falta de cálculo também, mas eu acho que porque teve conversa, né, e se fosse só para passar e falar umas coisas, não teria por que a gente fazer esses encontros, grava um vídeo e passa para os alunos. Quando tem a interação, eu acho que é o melhor ponto. Sempre acho isso, né? Claro, o tempo é importante para a gente calcular, mas já fica aí o pensamento para a gente fazer novos encontros sobre outros temas aí, certo? Perfeito. Tá, tem algum aluno que quer perguntar alguma coisa, quer falar outra coisa? Eu queria agradecer aí a participação dos acadêmicos de dança, da residência, muito bom, espero encontrar com vocês outras vezes ainda virtualmente, mas também quando a gente puder voltar presencialmente e fazer algum trabalho prático na escola e botar mesmo esse pessoal para dançar. Então, vão entrar além da parte teórica que a gente está fazendo aqui. Eu sei que a gente tem muita gente que gosta de dança e seria incrível a gente conseguir fazer um trabalho presencial sobre isso. Ok? Valeu, Davi. Então, só para a gente sempre encerrar nosso encontro, eu dei vários prints aqui durante o nosso encontro, mas eu ia pedir para o pessoal aí que não abriu a câmera para fazer aquele momento de abrir a sua câmera e para a gente fazer aquele print final da aula. Na enquete. Bora lá?
Quem puder abrir a sua câmera. Quem puder abrir, beleza. E aí eu vou dar, faz aquele sorriso. Beleza, Esther? Olha para a câmera, tá? Valeu, pessoal. De novo, mais uma aqui, abriram mais uma aqui. Depois eu posto para vocês. Tá, obrigado. Estou me divertindo com a cara do Davi. O Davi é uma figura, hein? Esse é o bicho gaiato, bicho da goiaba. Abraço. Tchau, professor. Valeu. Quer falar mais alguma coisa, Sidney? Eu quero uma enquete. Tô com fome. Ah, tá. Todo mundo quer saber que horas é a merenda, né? Beleza. Obrigado, pessoal. Tchau, professor. Tchau, Acadêmicos. obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado. Valeu, professor. Valeu. Boa tarde.